Uma apuração do nosso Jamil Chad sobre a relação entre Brasil e China, na mira também do governo Trump. O tema está tomando muita força lá em Washington, de acordo com o Jamil, ele vai falar a respeito disso com a gente, mas isso por conta da proximidade, né, Jamil, do Lula com o Xi Jinping, preocupando o Donald Trump, ainda mais pelo fato de que o Brasil vai presidir o BRICS nesse ano. Então, isso também é bastante importante. Tem até os dados aqui, em 2025, o bloco econômico passa a representar 37% do PIB mundial e mais de 40% da população do planeta. Nessa quarta agora, aliás, as tarifas dos Estados Unidos sobre o aço brasileiro vão entrar em vigor e isso também deve movimentar essa relação, né, Jamil? Exato, Gabi. De fato, o que nós estamos vendo não é só uma reação de Donald Trump contra o socialismo ou contra qualquer tipo de orientação política, mas também uma tentativa do governo americano de colocar freios à expansão ou pelo menos à influência de outros países na região que ele considera que é dele, né? No caso, a América Latina. E aí, claro, nós vimos no Panamá uma reação extremamente dura, dizendo que ia tomar de volta o canal do Panamá, não por conta do canal em si, mas por conta da presença chinesa no canal. E aí, sobre o Brasil, e essa é a minha apuração que eu trago nessa coluna de hoje, é justamente para mostrar que dentro do governo americano e também nas conversas com o governo brasileiro, os representantes de Trump, os diplomatas de Trump têm dito de uma forma muito clara: não vamos aturar algum tipo de presença estratégica da China no Brasil. E que se isso acontecer, algum tipo de reação vai ter. A resposta do Brasil é uma resposta muito ponderada, é uma resposta dizendo, olha, primeiro, a China é o nosso grande parceiro comercial, não desde ontem, desde 2009. Ou seja, já temos aí 15 ou 16 anos de uma parceria estratégica. Não só isso, o governo brasileiro insiste que não vê nenhum tipo de incoerência entre ter uma relação com a China e ter também uma relação com os Estados Unidos. Que, claro, a gente sabe que o que os americanos querem é exclusividade. E aí os americanos, numa reunião com o Brasil, eles disseram o que seria, vamos dizer assim, a linha vermelha deles. A partir daquele momento, se algo parecido acontecesse com o Brasil, eles tomariam algum tipo de atitude, que é o que aconteceu no Peru, quando no caso da China, construíram, os investidores chineses construíram um porto perto de Lima. Um porto que, segundo os americanos, tem o potencial de ter um uso também militar. Ou seja, uma preocupação com uma presença chinesa, que a gente sabe que não é inocente a presença chinesa, não é nada disso. Obviamente a gente sabe que a China também tem os seus interesses estratégicos na América Latina. Mas é curioso a reação dos americanos, porque a reação dos americanos não é vamos criar um projeto de prosperidade? Não. Vamos criar um desenvolvimento econômico e o fim das desigualdades e da pobreza na América Latina? Não. A reação americana é, se vocês seguirem esse passo, esse ritmo de aproximação com a China, nós colocaremos multas, penalidades, sanções contra vocês. Ou seja, é obviamente uma agenda negativa, extremamente negativa. Só que os caras vão chegar muito tarde nessa reação do governo dos Estados Unidos. É tarde. Você vai lá, sei lá, vai para o interior do Ceará, você tem o maior parque de energia solar do mundo em andamento, lá numa cidade chamada Milagres, o nome é simbólico. De quem? Da China. Milagres? Milagres, no interior do Ceará, na região do Cariri. Você pensa em construção da ponte Salvador-Itaparica, quem vai fazer provavelmente é a construtora chinesa. Você pensa no túnel Guarujá-Santos, talvez a maior obra de infraestrutura daqui por diante no Brasil, candidatíssima a empresa chinesa. A fábrica da Ford, que a Ford abandonou na Bahia, sim, né, fechando centenas de empregos e milhares indiretos. Quem que ficou com a fábrica no lugar? Chineses. Então, talvez seja um pouco tarde. Rodrigo, não só bastante tarde, Chico, como estruturalmente muito difícil. Como é que você desfaz esses contratos? Como é que você desmonta contratos de investimento que são feitos, a gente sabe muito bem, 10, 20 anos, né, com créditos, inclusive, que são muito estendidos ao longo do prazo. No caso, Rodrigo, dessa fábrica da Ford, eu acho extremamente simbólico o que aconteceu ali, né? A Ford era
obviamente, a grande bandeira, vamos dizer assim, da Revolução Americana, da Revolução Industrial Americana, da expansão americana pelo mundo. O modelo Ford, inclusive, era um modelo de produção absolutamente inovador. Fordismo, dá até o nome, absolutamente, né? A segunda Revolução Industrial. Inaugura uma era... inaugura uma era industrial importantíssima no mundo. E aí, o que temos, a Ford se retirando basicamente do Brasil e aquela mesma instalação, aquela mesma fábrica, ou seja, as paredes daquela fábrica ocupadas literalmente pelos chineses. E não mais com um carro do século XX, mas um carro do século XXI, um carro elétrico. Ou seja, tudo absolutamente simbólico dessa transformação. Chico tem toda a razão. Quando eles chegarem à América Latina, Chico, se não for pela ameaça, dificilmente vão ganhar, obviamente, ou reconquistar algum tipo de espaço. A OEA fazia parte disso. Reconquistar a OEA para, obviamente, pressionar, sancionar, colocar multas, etc., etc., para voltar a ter algum tipo de controle na região, o que, obviamente, não vai ser o caso em 4 anos de governo Trump, a não ser que, e esse é o grande, obviamente, o perigo, soberanias sejam violadas e outros princípios fundamentais das relações internacionais também sejam violados. E aí muito, muito grave se isso tudo acontecer, obviamente.